não nasceram sob a influência pecaminosa. Elas nascem livres, sem influência do pecado, mas o que corrompe elas é o meio em que elas vivem, tá? Então ele dizia que as pessoas elas aprendem a pecar vendo outras pessoas pecando, tá? Então para ele o homem no seu nascimento ele era intrinsecamente bom. Ele foi criado à imagem conforme a semelhança de Deus. Lembra? Já expliquei que são duas palavras para falar a mesma coisa, tá? Então o homem ele nasce livre para escolher entre o bem e o mal, porque o pecado original tem a ver apenas com Adão, tá bom? Ele não passa, isso não é passado de pai para filho. O pecado ele é passado pelo convívio, tá? Então, se você quer ver um resumo de Pelágio do que ele pensava, era isso aí, tá? Felizmente, Pelágio foi enfrentado por um homem muito capaz chamado Agostinho, Santo Agostinho, tá? Ele combate Pelágio usando a própria escritura, tá? Textos como, por exemplo, Efésios 2, foi algo que Agostinho usou, dizendo que nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. O ser humano, ele está afetado pelo pecado desde a sua concepção. Tanto que a Bíblia ela vai usar expressões que, no caso aí, não sei como é que Pelágio respondeu isso aqui, né? Cegos, escravos da carne, não tem como fugir disso aqui, tá? Escravos de Satanás, mortos, né? Filhos da ira. A gente nasce filho da ira, ele não nasce filho de Deus. Não tem nenhuma expressão que fala que a gente nasceu filho de Deus, né? Então o que aconteceu é que foram feitas algumas reuniões, alguns concílios, e eles consideraram, naquela época, século V aqui eu estou falando, tá? Consideraram o pelagianismo como uma heresia. Só que isso não foi excluído do cenário eclesiástico da época, porque o que estava por trás de tudo isso aqui era o quê? Era livre-arbítrio. Esse era o ponto principal. Se de fato a gente escolhe as coisas no campo moral e espiritual de maneira livre ou não. Pelágio dizia que sim, Agostinho dizia que não, porque o pecado ele afetou de tal maneira a nossa decisão que ela vai ser sempre inclinada para o mal a parte de Deus. Então não existe uma verdadeira, uma liberdade de arbítrio, tá? Se o homem ele é deixado à sua própria escolha, ele vai sempre optar pelo pecado. Essa realidade ela foi fomentada na Idade Média. E aí que os católicos romanos, eles adotaram o que nós chamamos de semi-pelagianismo, que é uma tentativa de conciliar essas duas coisas. De novo, lembra o quanto de boa teologia se produziu na Idade Média? Quase que nada, né? Então, esse tipo de coisa que foi fomentado no início da Idade Média, e isso foi crido como padrão normativo. Eles achavam que vinham da própria Escritura, dizendo que o pecado afetou a raça humana, sim. Nós nascemos pecadores, mas não afetou todas as nossas faculdades, a ponto que existe uma espécie de uma ilhazinha de moralidade dentro de cada ser humano que ele pode usar para optar por Deus ou não. E a partir do momento em que ele opta por Deus, com essa pontinha de moralidade que ele tem, vem a graça de Deus e completa essa obra aí, tá? Então, mesmo manchado pelo pecado, existe a possibilidade livre de você escolher por Deus. Era isso que o pensamento pelagiano determinou, e isso vai perdurar durante toda a Idade Média. Então, pensa que esse pensamento ele foi difundido, e o povo começou a crer nisso como verdade absoluta. Até chegar, gente, pensa comigo, mais de 1000 anos nesse pensamento. Para mudar esse pensamento depois de 1000 anos, a gente tenta mudar coisas, por exemplo, numa igreja local, que está há alguns anos, a gente acha difícil, você imagina isso. Então, vem a reforma protestante e vai surgir um debate entre Lutero e Erasmo de Roterdã. Erasmo, ele era católico, esse homem simpático aí da foto, tá?
que ele tinha uma inclinação para algumas das reformas que o protestantismo estava propondo, ele se simpatizava com os reformadores, mas ele permanece católico a maior parte da sua vida, e a luta grande dele foi contra o próprio Lutero, tá? E qual foi o ponto que fez com que Erasmo permanecesse católico? Justamente o semi-pelagianismo. Eles discutiram muito. Então, se hoje os teólogos vão para o Twitter discutir, vão para o Facebook e tal, na época eles faziam isso com debates, com as tais dietas, onde se produziam documentos que mostravam aquilo que você pensava. Então era comum esse tipo de debate acontecer na época, tá? Os acadêmicos faziam isso. Então, no caso lá das teses, lá, Lutero publica as teses, a gente acha isso um negócio estranho. Na época isso era comum. Alguém pensava, tá? Não era uma coisa assim da cabeça, tá? Alguém pensava, publicava essas teses de forma fundamental, que era como querendo dizer: olha, eu estou propondo isso aqui, tem alguém que é contrário a isso aqui? Senão a gente vai começar a difundir essas ideias aqui, tá? Então, era um chamar para briga, mas isso era normal no meio acadêmico da época. E eles discutiram muito, e o que saiu disso aí? Saiu a produção de Lutero chamado Nascido Escravo. Esse livro tem, a editora Fiel tem esse livro, você pode ler aí, que é nada mais nada menos que uma refutação às ideias do próprio Pelágio de que os seres humanos não foram afetados pelo pecado, mas podem escolher aí livremente. Aí a igreja reformada da época, né, seguindo o pensamento de Lutero, eles seguem aí para o Calvino, né? Então, Lutero ele desenvolve, Calvino ele vai ampliar essa ideia. Detalhe, os dois nunca se encontraram, como eu já falei isso para vocês, tá? E aí Calvino ele assume essa liderança da reforma, essa segunda geração de reformadores. Ele não inventou essas ideias, então essa ideia de chamar essa concepção de calvinismo é meio que algo errado. Se você for ver, o primeiro que defendeu isso, a gente entende que é Paulo, obviamente, mas o primeiro que defendeu isso foi Agostinho, tá? Pensamento de Lutero vem de Agostinho, pensamento de Calvino vem de Agostinho, e ele insiste na soberania de Deus, considerando que o ser humano está prejudicado aí na sua escolha por causa do pecado original, tá bom? Então, a ideia de que Deus é que tem que salvar o homem, porque se deixar para o homem, ninguém se salva. E esse pensamento de Calvino, ele vai enfatizar muito o quê? A soberania total de Deus, inclusive na salvação do pecador. Esse é o ponto. E Calvino ele vai dizer justamente isso. Se Deus não é soberano na salvação do pecador, então a criatura se torna maior do que o Criador. E aí a gente tem um grande problema. Essa concepção que Calvino cunhou, ela mostra justamente que qualquer ser humano a ir a Deus, ele tem que ir de cabeça baixa, rendido. Se você tem a possibilidade de se salvar, você se põe num patamar que o próprio Deus rejeita, que é a soberba. Deus não resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então é essa a concepção de Calvino. Aí, sim, presta atenção nisso aqui, 50 anos depois de Calvino, vários países aí adotando a reforma protestante, seguiam a linha protestante da soberania de Deus, do arbítrio manchado pelo pecado. Aparece um professor de teologia aí, chamado Jacobus Arminius, né? E ele começou, presta bem atenção no que eu vou falar aqui, ele começou a levantar as ideias de Pelágio e de Erasmo em sala de aula. Não quer dizer que ele cria nisso, mas ele começou a... Gente, o que vocês acham disso aqui? Isso aqui? Ele começou a fazer o que o professor pode, eu creio que ele pode fazer. Eu não sei com qual maturidade ele fez isso, mas não quer dizer que ele pensava dessa maneira. Ele fomentou isso em sala de aula. Tá? Ele era calvinista. Armínio era calvinista. Os historiadores, os teólogos historiadores de peso pensam que sim.
Ele admirava Calvino, ele tinha Calvino aqui em cima, mas ele tinha dúvidas. E a maneira dele expressar essas dúvidas, e tem professores que fazem isso, né? Muitas pessoas que para pensar, eles põem para fora, para poder refletir. Armínio era um desses. E, assim, entenda que o calvinismo, ele já era a ideia oficial das igrejas da Europa ali, inclusive onde ele ensinava. Lembra a escola onde ele ensinava? Qual que era a faculdade que Armínio ensinava? Em Leiden, na Holanda. Lembra daquela cidade lá que foi oprimida pelos espanhóis? Lembra que o pessoal chegou até a comer a própria carne para se defender? Aquele cerco lá, então. Lá o calvinismo ele já imperava. Só que Armínio, como eu falei, né, ele nunca chegou a escrever algo concreto contra as ideias de Calvino. Isso só vai começar através de quem? Dos alunos de Armínio. Não foi Armínio. Eles pegaram aqueles materiais que eles mesmos fizeram de anotações de aula, começaram a conversar e eles produziram um documento e eles mandaram esse documento para o sínodo, né, a reunião das igrejas da Holanda, que era o órgão maior da igreja, tá? Solicitando que a igreja abandonasse aquele pensamento que estava ligado a Calvino, Lutero e Agostinho. Então, esses discípulos, esses alunos de Armínio, eles ficaram conhecidos como remonstrantes, tá? Essa ideia de remonstrar um pensamento que estava adormecido, tá? Essa revisão desse assunto, que basicamente eles estavam pedindo 5 coisas nisso que eles propunham. Olha só como é que surgiu aqui a coisa, presta atenção. Então a primeira coisa que eles propunham era que o livre-arbítrio, ou seja, o pecado ele afeta o ser humano, mas ele não afeta diretamente a ponto de tirar do ser humano um arbítrio livre, tá bom? Então o homem mesmo pecador, ele pode escolher entre o bem e o mal, sem que seja necessário alguma força externa, levando o ser humano para um lado ou para o outro. Depois eles disseram que presta atenção, a predestinação ela existe, mas ela é condicional. Eles não podiam negar na escritura, Efésios capítulo 1, por exemplo. Está lá, Romanos o livro todo. Não dá para negar, está lá. Predestinação, escolha, eleitos. Diga. Uma pergunta aí. É bom. É bom. Cadê o microfone? É bom para a gravação, hein? Bom que o Paulinho arminiano vai converter agora. Irmão, esse pensamento do arminianismo ele está ligado ao Pelágio, porque o Pelágio ele afirmava que o pecado original, no sentido de culpa herdada, ele não existia. É o pecado no mundo que vai influenciar o homem, que vai tomar uma decisão entre pecar ou não. Eles aqui estão caminhando na esteira da Igreja Católica, do semi-pelagianismo, tá? Eu vou mostrar isso, mas boa pergunta aí, tá? Eles vão redefinir a predestinação como sendo a famosa presciência de Deus. Ou seja, quando a Bíblia diz que Deus predestinou, não quer dizer que Ele determinou, não quer dizer que Ele é soberano. Porque se ele tivesse determinado, isso seria uma violação do livre-arbítrio do ser humano. Então esse raciocínio, dentro da concepção deles, tenta entrar na cabeça de um arminiano aqui dessa época, tá? Ele está correto. Se o homem tem o livre-arbítrio e Deus determina, então Deus está invadindo essa liberdade que Ele mesmo deu para o ser humano. Então, para eles, Deus olhou para o futuro, já que Deus ele é atemporal, e Ele viu qual seria a escolha das pessoas individualmente. Então Deus olhou e viu que o Augusto lá no ano de... Que ano você nasceu de novo? Você lembra mais ou menos? 1966, que o Marquinhos em 2003, que esses irmãos nasceram